Os vereadores de Toledo votaram em primeiro turno, na última segunda-feira, o projeto do prefeito Schiavinato, que prevê a concessão administrativa do abatedouro municipal à Cooperativa dos Produtores de Ovinos e Caprinos do Oeste do Paraná, a Covicapar, fundada em 2006 e presidida, na época, pelo deputado federal Dirceu Esperafico. E na gestão da cooperativa, em 2008 e 2009, contou como suplente do Conselho Fiscal o vereador Renato Ernesto Heinemann. Na segunda-feira, os únicos vereadores que votaram contrários foram Paulo dos Santos e Adriano Remonte. A Casa de Notícias conversou com o promotor público José Roberto Moreira, que foi enfático. A concessão só pode ocorrer através de licitação com tempo determinado e contrapartidas. Caso aprovado o projeto de lei, todos os envolvidos respondem por improbidade administrativa, inclusive os vereadores. Olha, numa avaliação preliminar que eu fiz a respeito do tema, entendo que há uma ilegalidade patente no caso, tendo em conta que a Constituição Federal, no artigo 37, diz que é obrigação do poder público, sempre que for adquirir algum serviço ou oferecer alguma vantagem para o administrado, deve providenciar uma licitação em homenagem ao princípio da impessoalidade e da igualdade, basicamente esses dois princípios, possibilitando a concorrência entre os administrados e a igualdade nessa concorrência entre esses administrados, a fim de que o próprio poder público consiga fazer a melhor contratação, a melhor aquisição, a mais viável, a mais barata ou aquela que lhe traz a maior vantagem. Isso tudo só é possível se houver a concorrência. No caso concreto aí, me parece que há uma burla clara à lei de licitação, quando se busca que os vereadores autorizem o município a ceder o uso de um imóvel que é público para um órgão que é privado, uma cooperativa que tem fins lucrativos, burlando a necessidade de licitação. Resumindo, não haveria nenhuma necessidade de aprovação pela Câmara de Vereadores para se ceder o uso desse imóvel para um particular. Bastaria o Executivo fazer a licitação. Nessa licitação, quem oferecer a melhor proposta ficaria com o direito de fazer um contrato com o município e usar a estrutura do município. Mas é importante que haja essa concorrência. Nesse tipo de concorrência, também é necessário estabelecer um prazo para a concessão administrativa ou é possível conceder sem prazo para ser questionado, reavaliado ou promovido uma nova concorrência? Olha, esse tipo de contrato, o interesse público manda que seja fixado um termo, um prazo de vigência desse contrato administrativo, tendo em conta que o mundo muda, os interesses mudam, as realidades diferem. É possível que daqui a algum tempo o município tenha interesse em usar esse mesmo imóvel com uma outra finalidade. Então é necessário que esse contrato tenha um prazo fixo, para que haja possibilidade de renovações, até mesmo para possibilitar uma outra cooperativa, um outro interessado em se utilizar dessa estrutura no futuro. No futuro, daqui a alguns anos, é possível que haja uma outra cooperativa que explore esse mesmo ramo de atividade, que também tem interesse em usar essa estrutura, e ela só vai poder usar essa estrutura se no futuro houver uma nova concorrência, uma nova licitação. Então é necessário que seja fixado prazo, e após vencer esse prazo, que seja feita uma nova licitação, a fim de buscar de novo quem ofereça a melhor proposta para o interesse público. No caso, se os vereadores eles já votaram em primeiro turno e na próxima segunda-feira volta em discussão e será aprovado em segundo turno. Caso aprovada a lei e for para sanção, que tipo de penalidade tanto os vereadores quanto o Executivo podem estar respondendo por esse projeto? Olha, a questão é bem simples. Existe uma legislação federal, existe uma Constituição Federal que o município deve acolher
e existe a lei de licitações, que é uma lei geral, que é uma lei federal, que o município também deve obedecer às suas disposições. Uma lei municipal obrigatoriamente deve observar todos esses ditames normativos. A lei, projeto de lei, uma vez aprovado, sofre de um vício flagrante, que é um vício de inconstitucionalidade, é uma lei absolutamente inconstitucional, absolutamente nula. E se trata mais ainda de uma lei que não tem o caráter de generalidade abstrativa, e ela não é geral e nem abstrata. Ela é uma lei concreta, uma lei de efeito concreto, onde ela, na verdade, ela representa um ato administrativo. Sendo uma lei de efeito concreto, representando, na verdade, um ato administrativo de autorização do Legislativo para que o Executivo promova um ato concreto, nesse tipo de lei, os senhores vereadores que aprovarem ou que votarem a favor da aprovação dessa lei, eles respondem por ato de improbidade administrativa da mesma forma que responderá o Executivo, através do prefeito municipal, dos secretários que estão envolvidos na matéria, assim como também os assessores jurídicos que deram parecer favorável para que esse tipo de ato ocorra. Enfim, todos aqueles que participaram de algum modo da aprovação dessa lei. Nesse caso, o vereador não pode alegar imunidade parlamentar, tendo em conta que ele está aprovando uma lei que representa a prática de um ato administrativo em concreto. Ele tem, o vereador, imunidade parlamentar quando ele vota uma lei que é geral e abstrata, não quando autoriza o município ou o Poder Executivo a praticar um ato administrativo em específico. Quando ele está autorizando o município a praticar um ato administrativo específico, se esse ato em específico é ilegal, ele responde junto. E no caso, que ação, que atitude o Ministério Público vai adotar diante que o projeto já está tramitando? Olha, a atuação mais eficaz no caso concreto aqui é procurar obstar a aprovação desse projeto de lei diante de uma forma legal, obviamente, que é recomendando administrativamente os senhores vereadores que não aprovam esse projeto de lei e também recomendando o Executivo Municipal que retire esse projeto de lei de apreciação da Câmara Municipal e que, a partir daí, se obedeça à legislação pertinente, né, cabível no caso concreto, observando-se os princípios constitucionais da administração pública, a fim de que o município faça um melhor contrato, observe o interesse público da melhor forma possível, sem a prática da ilegalidade, ou seja, abrindo-se uma concorrência onde quem tiver interesse em usar aquela estrutura para explorar esse ramo de atividade, tem a possibilidade de oferecer a sua proposta. Se a sua proposta for melhor, vai vencer, né, e vai entabular um contrato que tem prazo fixo, né, tem prazo certo para acabar. Mas ainda, né, não sei até que ponto está justificado ceder o uso desse imóvel de forma gratuita. Essa cessão ela pode ser onerosa. O interesse do município é que ela seja onerosa, porque representa dividendos para o município. Se for gratuita, é necessário que essa cessão gratuita esteja convenientemente justificada e motivada, né, porque o ramo que vai ser instalado lá é um ramo, na verdade, que tem fins lucrativos, onde as pessoas explorarão um ramo de atividade e ganharão dinheiro com isso, né, e não sei por que elas deverão utilizar toda essa estrutura de graça, né? Não vai pagar nem imposto, porque o prédio é do município, né? Não vai pagar IPTU, não vai pagar imposto territorial rural, não vai pagar nada disso, porque o prédio é do município, e não vai pagar nem aluguéis, nem nada. Eu não vejo uma justificativa plausível.